Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou apresentar 10 dicas para o professor conseguir disciplina na sala de aula. Vou tentar apresentar essas dicas de uma forma bem resumida, bem sucinta e sem enrolação. Bora lá! Primeira, só entre na sala de aula quando os alunos estiverem em silêncio. Se caso você perceber que a turma está muito agitada, fica esperando, na hora que bater o sinal, fica esperando ali perto da porta, não pise dentro da sala, até que os alunos acalmem, parem de fazer barulho, volte para seus lugares e aí finalmente você entra na sala de aula e começa a sua aula. Segunda dica, verifique se os alunos estão respeitando o mapa da sala de aula. Se caso já tiver definido o posicionamento de cada aluno de forma estratégica, visando, por exemplo, talvez tenha um grupinho ali que conversa muito e coloca um em cada canto da sala. Verifica se eles estão respeitando essa posição. De repente, no momento que você estiver fazendo a chamada, você já pode estar conferindo se realmente está respeitando a posição. Um olho ali na chamada, outro olho no mapa da sala, né, que geralmente fica impresso em algum campo, ali normalmente perto do quadro. E aí, vale a pena prestar atenção, conferir. Se caso tiver tudo ok, beleza, continue sua aula. Se não tiver, antes de começar, já faça esse ajuste, por mais que eles tenham resistência, porque realmente é um ponto que tem que ficar atento e não deixar passar. Porque eles testam, naquele intervalo que troca de um professor para outro, normalmente eles trocam rapidamente. Se caso o professor não perceber, eles verem que deu certo, vai repetir isso, e aí aquele problema, né, no caso da conversa mais em grupos ou uma dupla ali, vai gerar dificuldades ali para você continuar, né, seguindo sua aula, tendo ali a situação chata de indisciplina. Bora para a terceira dica. Deixe claro quais que são as regras da sala de aula. O que o aluno pode fazer, o que o aluno não pode fazer, quais que são os seus limites, né? E uma vez que não cumprir essas regras, tem que ter consequências. Eu não digo consequência de expulsar o aluno da escola. Não precisa chegar a esse ponto e o professor nem tem moral nem autoridade para fazer isso. Mas é importante que, por exemplo, se você estabelecer uma condição de que se for desrespeitada, vai ser notificado pela direção, vai tomar uma advertência, vai ser enviado um recado para a família, tem que fazer, tá? Porque se caso o aluno perceber também que não tem essas consequências, provavelmente ele vai repetir esse comportamento. E talvez ele vai ficar até uma situação assim, de sendo glorificado, né, por ter agido daquela forma, desrespeitado as regras e não ter tomado nenhuma punição. Então, é importante, né, estar atento não só em definir as regras, mas também definir medidas punitivas, né, no caso que vão, assim, de certa forma, tentar corrigir aquele comportamento do aluno, certo? Outras coisinhas também, eu até deixei aqui nessa apresentação um semáforo, porque é um recurso que eu já vi alguns professores usando e que realmente tem um resultado efetivo. Olha só, a gente vê muito usando nos anos iniciais do ensino fundamental, onde a professora coloca um semáforo, né, com sinais vermelho, amarelo e verde, e ali coloca os nomes dos alunos em etiquetinhas. Aqueles alunos que estão comportando bem fica ali no lado verde, os alunos que merecem um pouco de atenção no lado amarelo, meio que mais ou menos, e os alunos que não estão comportando bem fica ali no semáforo vermelho. Meio que colocando isso, a gente percebe que dá para desenvolver um trabalho direcionado para tentar, primeiro, fazer aqueles alunos que estão no semáforo vermelho evoluir para o amarelo e para o verde e manter aqueles alunos bons no sinal verde, tá? Dependendo da situação, principalmente se for anos iniciais, né? Os alunos público ali mais infantil, eu acredito que funcione, tá? Então tá aí uma estratégia. Vamos para 4. Ensine para os alunos como será a rotina das aulas. Isso é interessante também. E nisso você pode estabelecer alguns acordos. Por exemplo, no meu caso, eu uso muito o recurso de data show. E para montar o data show, eu gasto ali uns 8, 10 minutos da minha aula ligando o computador, posicionando o data show no local correto, conectando os cabos. Eu deixo claro para os alunos que se caso eles quiserem conversar, desde que não ultrapasse o limite, nesse momento inicial da aula, estão autorizados. Depois que eu ligar o data show, já posicionar ali, arrumar o foco, já deixar minha aula pronta para começar. Dou um sinal para a turma e aí eu exijo que seja feito o silêncio absoluto para conseguir explicar o conteúdo, né, da forma mais adequada. Acaba que os alunos vão entendendo esse costume, essa rotina,
e vão meio que de forma automática, né, criando essa certa disciplina no momento da explicação, certo? Então é interessante, você vê ali um método, né, que mais você usa, de repente você usa muito o quadro giz, precisa de um momento inicial para encher o quadro, então vai pensando ali numa série de acordos que você pode ir fazendo com a turma para conseguir essa disciplina, certo? Vamos lá, para a dica 5. É uma situação quando você vai aplicar a prova, que não é também uma aula fácil, né? Engano nosso achar que o dia da prova o professor fica tranquilo com relação à parte de disciplina, que geralmente dá dor de cabeça também. Principalmente na situação em que os alunos fazem a prova rápido, às vezes faz até bacalhado, nem sabem responder, só chuta as questões, e aí fica muito tempo ocioso, né? Esperando os colegas terminar, e nessa vira uma brecha e tanta para ele começar a perturbar a aula. O que eu costumo fazer, principalmente quando são turmas complicadas? Eu não recolho a prova assim que ele termina. Porque eu já percebi, até conversando com outros professores também, no momento que você recolhe a prova do aluno, parece que ativa um gatilho nele, dizendo que ele está liberado para conversar, para fazer outra coisa. E aí, permanecendo com a prova em cima da mesa, de certa forma dá uma travada naquele aluno mais agitado, né? Óbvio que não é tão simples, mesmo dependendo da situação, mesmo estando com a prova ali em cima da mesa, ele vai perturbar a aula. Mas eu já percebi que na hora que recolhe, essa perturbação é maior, tá? Então, nesses casos, nessas turmas que eu sei que são difíceis, eu adoto essa estratégia. Quando é uma turma boa, aí é ótimo. Aí terminou, você já pode recolher, dá até para corrigir, ver o resultado, já lançar no sistema. Inclusive tem algumas plataformas, depois dá uma olhadinha aqui no meu canal, que tem aplicativos para fazer essa correção de prova de um jeito bem rápido. É interessante. Dá uma olhadinha aqui no meu canal, vou falar disso depois, e aí você vai gostar. Vamos para a dica 6. Comunicação com a direção e com a família. Outro ponto importante também, a gente sozinho não consegue a disciplina e precisa do apoio. Precisa do apoio do supervisor da escola, do diretor, do vice-diretor, enfim, de toda a equipe da direção. E é interessante estar notificando, né, os problemas que vão acontecendo para essas pessoas, para de certa forma fazer um trabalho em equipe, né, e conseguir mudar um pouco o comportamento desse aluno. Inclusive é interessante estar comunicando com a família. E geralmente esse diálogo ele fica um pouco distante, difícil de acontecer. Às vezes a única oportunidade é na reunião de pais ou então na entrega do boletim, mas acaba que é muito pouco. Acaba, gente, que talvez para, de certa forma, aproximar mais professor, direção e principalmente professor e família, talvez usando alguma plataforma de comunicação mais séria, onde você pode estar mandando notificações, mostrando como que está a situação ali daquele aluno. Por exemplo, eu até deixei aqui salvo, não é que é a melhor plataforma que eu conheço, tá? Na verdade, eu não parei para pesquisar ainda sobre isso. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários se vocês interessam. Mas tem essa plataforma aqui, Clipe Escola, que é usada em uma das escolas que eu trabalho. E aqui, eu nem vou chegar a entrar no site, que senão vai ficar mostrando conversas, né, recados que eu enviei, e fica uma situação chata. Mas essa plataforma, a escola cadastra, adiciona ali os pais, adiciona também os alunos, adiciona também os responsáveis dos alunos. E tem um espaço onde os professores podem estar enviando mensagens, ou para o aluno, ou para os responsáveis, ou então para a direção. Ou às vezes também manda para os pais, passa pela direção, dá uma olhada se está tudo ok e autoriza o envio para os pais. É interessante usar essas plataformas, não só a Clipe Escola, mas pode ser outra, porque aí vai gerando um certo contato com a família e aquela família, né, cujos responsáveis são realmente dedicados, né, para a educação do filho, eles podem estar monitorando se o aluno fez as atividades, pode estar monitorando se os alunos estão comportando bem, se os filhos deles, né, estão comportando bem, se vai ter um trabalho para fazer, se vai ter uma prova, qual que é a matéria da prova, sabe? Muitas vezes o pai também fica sem receber as informações, fica um pouco sem noção do que realmente está acontecendo. E tendo esse contato ali, pelo menos virtual, né, mas de certa forma até direto, né, com o professor, eu acredito que a gente traz a família para o nosso lado e aí todo mundo está ganhando, inclusive o aluno, né, que ele já vai ter mais uma força, mais um apoio ali para ajudar a resolver esse problema de comportamento. Beleza? Pena que assim, geralmente os pais que mais dedicam, né, para o aluno, que estão atentos,
são os pais dos alunos bons, né? Aqueles alunos mais complicados a gente sabe que não tem uma participação tão efetiva assim da família. Mas pelo menos até por questão de proteção do professor, né? Uma vez que ele notifica, vai fazendo isso ao longo do bimestre, ao longo do ano, se lá na frente vem a nota ruim, a bomba estoura e a ficha do responsável cai, você pode mostrar, durante o ano foi enviado essas notificações, alertando, né, sobre o desempenho do seu filho, enfim, e não foi tomadas as devidas providências durante o processo. Agora, né, que ele está de recuperação, talvez seja tarde demais, né? Mas enfim, então a gente percebe que essa comunicação, esses registros, a gente percebe que é algo até para a própria defesa do professor e da equipe escolar como um todo, né? Então, muito bom. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estava na dica 4, dica 5, dica 7 agora. Capricha na preparação das suas aulas. Essa dica é muito importante. Você precisa desenvolver aulas de alta qualidade, aulas interessantes, aulas que o conteúdo e o nível de exigência desse conteúdo encaixe com o nível da turma, né? Estejam dentro ali do contexto no qual você está trabalhando, sejam aulas que provocam engajamento, né? Que de certa forma desperte mesmo o interesse do aluno. Tem que caprichar bastante dessa forma. E aí, gente, não tem meio que uma receita de bolo, não, que acaba que além de ter um repertório de conhecimento que a gente vai acumulando, né, principalmente durante a faculdade, e durante a vida, e durante as nossas leituras, a gente também tem que dominar técnicas, né, e formas para passar esse conhecimento de um jeito mais fácil de entender. Eu acho que talvez isso que é a didática, a gente tem que caprichar na nossa didática também. Tentar explicar o assunto de uma maneira que o aluno consiga assimilar, absorver, fazer aquele conhecimento cristalizar dentro da sua cabeça. Para isso, pessoal, o que acontece? Eu tenho um canal aqui no YouTube que eu acho que pode te ajudar muito. Vou até abrir aqui uma nova aba. Vou entrar no YouTube e mostrar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo na internet. São quase 300 vídeos voltados para ajudar os professores, apresentando principalmente tecnologias educacionais, tá? Se você quer conhecer sites, né, para desenvolver atividades gamificadas, plataformas para poder fazer apresentações, saber como que a gente pode explorar o recurso da inteligência artificial na educação, enfim, sites de simulação, de vários recursos didáticos mesmo. Igual eu falei, são 300 vídeos, em média eu publico 2 vídeos por semana, então recomendo muito você conhecer aqui um pouco mais do trabalho que eu venho fazendo, porque eu tenho certeza que vai te deixar mais inspirado. E eu tenho certeza também que vai ter vários vídeos aqui com alguns recursos que eu estou apresentando que vai assim aumentar ali as possibilidades, o seu repertório didático e aumenta a qualidade das suas aulas. Tem muita coisa, gente, que eu mostro aqui que não é difícil de usar. O negócio é que talvez você não está usando porque você nem faz ideia que existe. Então, conhecendo aqui, né, o meu canal, ativa o sininho das notificações para você ir acompanhando o que vem sendo feito. Eu tenho certeza que isso pode te ajudar, né, bastante. Tá bom? Então fica a dica aí, depois dá uma olhadinha e me fala depois o que você achou, tá? Certo, pessoal? Então aqui, ó, caprichou na aula, legal, montou ali, bacana, bora para a dica 8. Decore o nome dos alunos. Eu sei que isso é difícil, principalmente na situação, né, de um professor que trabalha com mais de um cargo em mais de uma escola. É igual ao meu caso, eu dou 43 aulas por semana. Eu trabalho em 2 escolas diferentes. E eu não sou efetivo, então tem uma escola que eu já estou trabalhando há mais tempo, é um pouco mais fácil para mim, né, com relação a decorar o nome dos alunos, mas a outra escola eu sou contratado, então é aquela situação, eu vou ficar ali um ano, provavelmente ano que vem vou trabalhar em outra, então serão novas turmas, novos alunos, e memorizar o nome dessa galera é muito difícil. Mas memorizar o nome do aluno é um negócio que vai deixar a sua ação de chamar a atenção muito mais efetiva, muito mais incisiva. Quando você chama a atenção dizendo exatamente o nome do aluno, parece que ele sente mais, sabe? Com certeza você já deve ter percebido isso. E assim, memorizar o nome daqueles alunos que perturbam mais é um pouco mais fácil para a gente. Uma dica, né, para a memorização do nome dos alunos é fazer a chamada. Eu sei que é meio chato fazer a chamada, mas você tem que fazer. E na hora que faz a chamada, já dá uma olhada ali, ó, puf,
faz chamando, já olha o aluno, parou para esse aí, problema, já faz até passa um marca-texto ali no seu cérebro que vai decorando esses nomes, né? Beleza? Próxima dica, peça o aluno para ler. Sabe, você está explicando ali a matéria e tem aquele aluno conversando, de repente você dá uma pausa ali na sua explicação, vê um trecho ali do livro que é interessante, de repente está fazendo uma leitura e peça aquele aluno que está perturbando demais para ler. Nessa hora ele vai assustar, provavelmente ele vai descobrir qual que é a disciplina que está tendo aula, abrir o seu livro, abrir o caderno, né, naquele momento, passa um pouco de vergonha, você tem que informar qual que é a página. E aí ele lê, pelo menos nos segundos que ele estiver lendo, ele vai calmar um pouco. E talvez, pelo fato de você ter mudado um pouco o foco dele, você desperta mais a sua atenção. E dependendo do aluno, vai se sentir mal, né? Se caso passar por essa situação de novo, então ele vai ficar mais atento, né? Então, eu acho interessante também, às vezes, pedir para ler, principalmente aqueles que complicam mais. Às vezes eu peço para ler, às vezes eu peço para buscar o giz para mim. Às vezes, sei lá, precisa limpar alguma coisa na sala, peço para buscar um pano. Vou pedindo para fazer uns favorzinhos. Geralmente os alunos gostam, né, de ajudar. E aí você vai, de certa forma, conquistando eles. Inclusive, quando eles fazem alguma coisa interessante também, elogia bastante. Geralmente esses alunos que atrapalham muito a aula, eles têm uma autoestima muito baixa, né? Então tem um contexto familiar lá também pesado. Então, de repente, o professor também reconhecer, por mais assim, se ele avançou um pouquinho, já parabenizar, é uma estratégia que eu vejo que ajuda muito, né? Bora para a última dica, talvez seja a dica mais pesada, na situação mais tensa, mas é a dica que eu chamo de use o modo sobrevivência. É o seguinte, gente, dependendo da situação, você tem que entender que, assim, você, professor, fez tudo que podia, sabe? Você caprichou aqui na sua aula, você desenvolveu um trabalho legal, você tem algo de interessante para passar, de um método, com uma didática bacana também, a proposta é toda coerente e você está ali de boa vontade para ensinar o conteúdo ali para os seus alunos e mesmo assim não consegue a disciplina, você tem que entender que a culpa não é sua, tá? O mundo pode colocar a culpa toda no professor, talvez pais colocam a culpa no professor, talvez até mesmo a direção coloque a culpa no professor, mas a sua consciência está tranquila. Se caso você se preparou, se caso você está com boa vontade para desenvolver o trabalho e mesmo assim a turma não está cooperando, é uma questão que foge do seu controle. E aí, não fica ali, assim, julgando um peso de, poxa, o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo executar esse trabalho direito? O problema não é com você, tá, gente? Por mais que o mundo joga a bomba ali dizendo que o problema é com você, professor, mas desde que você tenha, né, feito a sua parte, não é por aí, sabe? É complicado essas situações. E aí você tem que entrar naquele modo de sobrevivência também para não surtar. O que seria esse modo de sobrevivência exatamente? Você olha ali para o relógio, você vai ver que está faltando uns 10 minutos. Eu sei que vai ser eterno esses 10 minutos, mas você tem que respirar. Muitas vezes não vale a pena insistir, continuando a ensinar os conteúdos e tentando ali cuidar só para não acontecer coisas absurdas dentro da sala de aula, né? Não acontecer brigas e conflitos mais pesados, né? E esperar o sino bater, vai para outra aula, ou então volta para sua casa, se recompõe e no outro dia volta na esperança das coisas serem melhor, tá? Obviamente que diante desses episódios, né, que você tem que acionar o modo sobrevivência, é interessante com calma notificar isso para a direção, supervisor, de repente notificar a família, né, para tentar fazer algo diferente. Na próxima aula, né, deixe claro o tanto que aquilo afetou, né, o processo como um todo e siga aí na luta. É assim a nossa vida, não é fácil. Não está aqui um professor disciplinador que pisa na sala de aula e todo mundo fica caladinho. Se você conhece um professor que fala isso, que tem um controle absoluto, até em turmas mais difíceis, sei lá, eu desconfio muito, na verdade eu até duvido esse controle sempre, né? Obviamente que tem pessoas que têm mais habilidade para trabalhar com turmas difíceis, mas dependendo da turma, do nível de caos, eu acho que não tem ninguém que consegue não, tá? Mas é isso, né? Eu procurei passar aqui 10 dicas, espero ter te ajudado.
Eu vou fazer esse vídeo a parte 2 também, que ao longo da profissão a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai descobrindo, eu vou estudando aqui, tem muita coisa interessante na literatura que eu tento trazer aqui para vocês, aprendizado também no dia a dia que eu vou tentando trazer, e vocês também podem ajudar, né? Coloca aqui nos comentários, né, algumas técnicas, algumas dicas, algumas estratégias que vocês em algum momento usou e percebeu que deu um resultado positivo. Que aí de repente quem está vendo esse vídeo, né, pegando essas dicas comigo, olha os comentários, pega as dicas aí com vocês, a gente cria, né, um espaço bacana, porque a gente precisa se unir, né, professores? Aqui é uma conversa de professor para professor, a situação está complicada, a realidade da educação brasileira é muito difícil e a gente precisa de união para continuar, né, nessa luta para fazer esse país ficar melhor, né? Acho que esse que é o nosso grande objetivo, então vamos agarrar e força aí. Beleza, gente? Só para finalizar, eu tenho 2 cursos que eu já estou vendendo aqui no meu canal. Um é voltado para aumentar a habilidade do professor para elaborar apresentações. Por exemplo, tá vendo aqui? Eu fiz um infográfico utilizando a plataforma do Prezi. O Prezi é uma plataforma sensacional para criar aulas. Igual vocês podem ver, a maioria das minhas aulas são criadas aqui pelo Prezi. Eu sou professor de biologia, tá, gente? Então, assim, é uma plataforma que eu uso muito e eu já fiz um curso ensinando professores, até aqueles que têm mais dificuldade com tecnologias, a explorar essa plataforma. É bem legal. Tem vários vídeos gratuitos aqui no canal e tem o curso para você aprofundar. E eu fiz outro curso visando ajudar a vida do professor na hora de elaborar provas. Esse curso é voltado para fazer o professor elaborar provas de um jeito mais rápido, corrigir mais rápido e também aumentar a qualidade das questões. Legal pra caramba, baratinho. O link para acessá-lo, né, tanto desse do Prezi quanto das provas, tá aqui na descrição. Clica, vai abrir uma página de vendas, vai ter mais informações, a descrição mais completa. E aí, se caso você interessar, faça a compra. Tá joia? Valeu demais, espero ter te ajudado. Tchauzinho.